E a gente nunca quis vir nem passear. Para você ter uma ideia, nem passear, a gente falou assim, não, um dia a gente talvez possa ir, mas já tinha um bom tempo que o visto estava lá engavetado e a gente nunca quis vir. Eu costumo dizer que a maquiagem, ela me tirou do fundo do poço, sabe? E me transformou em quem eu sou hoje. E é verídico isso, sabe? Sim, eu tive muitas pessoas que por um certo tempo, me paralisou. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa decisão, tinha fechado muitas portas para mim. A gente cresce até um certo nível, né? Daí a pouco você tem que começar a procurar outras coisas também. Sua história de vida importa. Cláudia, agora sobre o seu business. Me fala um pouco, como foi essa transição da limpeza para dona de um espaço maravilhoso, como você disse, instagramável, Sim, lindo, que eu quero ir conhecer. Com O Imigrou certeza, vai lá já te quero lá. registrar, eu quero fazer uma maquiagem. Como foi essa transição? Karine, as coisas aconteceram tão naturalmente, eu digo, e foram acontecendo de uma maneira tão rápida, foi tudo tão... às vezes eu não me dei conta. Igual eu falei com você no início, eu vim para cá, eu não tinha o intuito de trabalhar com maquiagem. Na minha cabeça, e eu me lembro exatamente que eu falei assim com a minha mãe, imagina algum dia eu sair com uma maleta para fazer uma maquiagem em uma casa. Era o meu sonho isso. Mas assim, era uma coisa que para mim estava tão distante, sabe? E aí eu fiquei limpando casa com a minha irmã por um bom tempo. Depois eu peguei minhas casas, então eu fui dona de um schedule, eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, mas eu ainda tirava aí a sexta e o sábado e também o domingo para eu fazer esses atendimentos. Chegou um certo tempo que eu não estava conseguindo fazer atendimento mais de casa em casa, porque eu perdia muito tempo. No commute. Né, no caminho, juntar as coisas, chegar, colocar tudo de novo, começar a atender. Então, a demanda foi crescendo e aí eu falei, poxa, eu vou ter que colocar um lugar. E aí, aqui nos Estados Unidos, tudo precisa de licença, né, Karine? Então, tem que ser tudo muito certo. Isso é uma coisa que eu acho interessante aqui, sabe? Que eu acho que tem que ser tudo muito correto. E aí, na época, era difícil uma pessoa que fora de status tirar a licença. Eu já tinha olhado, tentado olhar, e não era liberado para quem era fora de status ter licença aqui de cosmetologia, de nada. Enfim, tive a ideia de fazer no basement da minha casa, um estúdio, e claro que não tinha nenhum conforto, mas era até arrumadinho. Mas eu lavava o cabelo no tanque lá, né? Coloquei um lavatório no tanque e tudo. E adaptei lá de uma forma que dava para eu ter um fluxo maior de atendimento sem eu ter que ficar me deslocando. E aí tinha esse estúdio lá, mas eu comecei a ser chamada para muitos eventos em Nova York. Aí fui convidada para um evento em Las Vegas. Então, assim, aí foi abrindo um leque de oportunidades e eu queria abraçar todas, né? Queria, assim, aproveitar, porque é uma coisa que eu quero enfatizar aqui para você, Karine, para as pessoas que talvez tá assistindo e que se identifica também comigo, eu tenho certeza que muitas vão se identificar, é que quando você chega em um lugar e você começa tudo de novo a sua vida, igual eu comecei com uma carreira nova, comecei com uma vida nova, depois dos 40, tudo fica muito mais difícil de uma certa forma. Por que eu falo? Porque a gente mesmo se limita, sabe? Então, assim, as oportunidades vieram e eu ficava assim, eu não posso perder. Mas não é eu não posso perder porque senão vai passar. Não, eu não posso perder porque eu não tenho mais tempo, sabe? Então, assim, isso também me impulsionou.
isso veio me Deu impulsionando. uma acelerada, né? Sim, acelerou. Aí meu irmão até falou comigo assim, poxa, mas você tá crescendo rápido. Eu falei assim, eu não tenho tempo para perder. Mas você tem essa questão de não ter tempo para perder porque está acima dos 40, recomeçou acima dos 40, mas por outro lado, você ganha em performance porque por ter 40, você toma decisões mais sabiamente, Muito bem. que só vem com o tempo isso. Exatamente. Não tem como você aprender na academia. É Isso aí. experiência. É Então, isso aí. tem a questão de dar uma acelerada, mas a sabedoria também. Também. Que a gente toma decisões acertadas, né? Exato. E às vezes por medo de já ter errado também, aí a gente fica com aquele receio, poxa, não posso errar. E assim, por eu ter enfrentado, porque eu enfrentei obstáculos aqui, igual eu te falei, eu enfrentei obstáculos. Fala um pouco sobre isso, esses obstáculos que você enfrentou nesse trajeto para construir sua carreira aqui. Teve a licença. Sim, teve. O primeiro obstáculo foi que a questão da idade. É igual eu te falei. Quando eu cheguei na minha cidade, eu me deparei com maquiadoras de 19 aninhos, de 20 aninhos, que atendiam uma cartela de clientes e ia para o Instagram, fazia vídeos e tudo, e qualquer coisa de menina de 18, 19 aninhos fica lindo. Qualquer maquiagem fica lindo. Então, esse foi um obstáculo que eu enfrentei, porque como que eu iria me introduzir no mercado da maquiagem? Isso eu estou falando por mim, que eu pensei. Hoje, isso já mudou. De 3 anos para cá, o mercado da maquiagem, ele voltou os olhos para a área de pele madura de uma maneira gigantesca. Então, assim, as mulheres agora, pele madura, quem fala sobre pele madura ganhou voz e ganhou vez no mercado. Mas eu falo de 5 anos atrás. Mas só uma coisa, porque para mim foi novidade, você me contou, mas eu mesma não sabia. Pele madura quer dizer? Pele madura, a pessoa, a partir dos 27 anos, ela já começa a ter uma perda ali de colágeno, né, de elasticidade. Então, assim, ela começa a aparecer algumas linhas de expressões. Então, é considerado pele madura a partir dos 27 anos. Precisa ter um cuidado mais a mais. especializado para esse tipo de pele. Para esse tipo de pele. Então, é a partir dos 27, dos 30, aí vai pulando de 5 em 5, 35, aí já tem que ter um cuidado extra com a região dos olhos, aí vem os 40, então assim, são etapas. E eu sou apaixonada por esse nicho, eu estudei muito isso, sabe? E eu vi na minha cadeira as dores de cada mulher pele madura, quais eram as dores dela. Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Onde as mulheres trabalham muito, não tem aquele tempo, igual a gente estava falando, de se cuidar, né? De cuidar, de ter esse tempo de deixar ser cuidada. Então, eu ouvi muitos relatos e eu me apaixonei por esse nicho, por essa área de pele madura. Mas isso, lá no início, foi um obstáculo que eu enfrentei, sabe? Mas a gente tem que aprender a fazer dos obstáculos degrau para você ir subindo. Isso não me paralisou. Eu enfrentei esses obstáculos e eu falei, poxa, eu vou entrar no meio delas. E aí, quando eu me vi, Karine, eu já estava sendo chamada para eventos grandes, eu já estava maquiando Miss, né? Eu maquiei uma Miss de Angola. E aí foi acontecendo de uma maneira que eu falei, poxa, não dá mais, eu tenho que tomar a decisão agora. Eu faço essa transição de carreira agora ou eu dou mais um tempo? E aí foi me empurrando, sabe? As coisas foram acontecendo, porque eu estava no basement da minha casa e de um lado mora uma americana, do outro lado americana, só eu brasileira. E eu tinha um fluxo muito grande de clientes lá nos finais de semana. E americano, ele é muito reservado, né? Então, isso incomodou elas. E aí, uma americana ligou para o dono da casa que eu moro, mas ele já sabia que eu atendia lá, e falou com ele que ela estava indo me denunciar porque eu estava fazendo da casa dele, da minha casa, um business. Então, aqui não pode isso, né? Região de business tem que ser,
a região de business. Casa não pode ser um salão de beleza, por exemplo. E aí, naquele dia, eu me deparei com um desespero, mais uma vez. Eu fiquei desesperada. Eu lembro que o dono da casa ligou para minha irmã, porque ele é americano, e falou para minha irmã que era para eu tirar tudo de maquiagem de lá, do basement, tirar tudo de lá, que a mulher estava indo me denunciar e que ia aparecer polícia, ia aparecer um monte de gente lá, né? E aí eu fiquei desesperada, porque eu não sei até então, eu não sabia como era essa questão de denúncia. Eu falei, poxa, vai me prender, o que vai acontecer, né? A gente fica desesperada. É tudo muito novo, né, pra gente isso. E aí eu tive que finalizar a cliente, eu não lembro nem como. E eu comecei a chorar, me bateu um desespero, e veio uma amiga e me ajudou a tirar tudo e guardar, sabe? Mas não apareceu ninguém lá. Se ela me denunciou, se a denúncia foi feita, até então, naquele momento, não foi ninguém, só que me paralisou. Então, eu me vi mais uma vez aonde eu não queria me ver novamente. Eu me vi mais uma vez no fundo do poço, porque eu parei. E com uma diferença, né? Porque aí você parou com uma coisa que já tinha se transformado num sonho, no seu propósito, né? Você já tinha se identificado demais ali. Muito. E aí eu paralisei. Eu fiquei 15 dias sem atender. Meu marido ficava assim, então é isso mesmo? Você não vai atender mais? Não, eu não vou trabalhar com isso mais. Você chegou até aqui para nada? Aí eu falei, como que eu vou atender? Não tem como, não dá para atender. Só que aí foi por essa denúncia que ela falou que ia fazer que me motivou a correr atrás de uma licença. Porque até então eu só tinha ouvido falar que eu não conseguiria tirar a licença. Mas aí, em outros estados, indocumentado já podia tirar. Então eu falei, eu vou começar por outros estados. E aí foi onde eu comecei por Nova York. E eu já estava fazendo muito trabalho em Nova York. Mas Nova York está sempre abrindo as portas para Muito, você, não é? Muito. Eu amo aquele lugar. Foi com carro, Sim, foi com os eventos verdade. importantes que você já fez, foi com a licença. É mesmo. Olha, agora que eu parei para pensar isso. Ligar uma coisa com a outra, é verdade. Então, eu falei, vou tirar por Nova York. Eu já estou fazendo muitas noivas lá, estou fazendo muitos eventos. E a primeira licença que eu tirei foi a de Nova York. E eu fiquei feliz demais. Falei, poxa, se eu não puder trabalhar aqui em New Jersey, em Nova York, eles vão abrir as portas para mim. Só que aí veio a licença de Nova York e aí a moça me ligou e falou, Cláudia, como você foi aprovada com a licença de Nova York, para você tirar a licença de New Jersey fica mais fácil. Vamos tentar? Falei, vamos. Ela falou, eu vou ir mais adiante, eu vou tirar uma licença sua para a Flórida, que aí você consegue mais uma licença aqui no país. Tirou a da Flórida, foi aprovada também com os certificados que eu trouxe do Brasil. Então, ou seja, eu tinha feito uns cursos aqui em Nova York de visagismo, né? Me aprofundei mais na maquiagem, mas esses certificados que eu trouxe do Brasil foi o que me licenciou aqui. E aí, depois dessas duas licenças, ficou muito mais fácil para eu conseguir a de New Jersey, que aqui em New Jersey é tudo mais difícil, né? Mais rigoroso, né? Sim. Então, aí eu consegui a licença. Então, isso foi mais uma etapa. E depois disso... Aí você conseguiu entrar para o grupo de profissionais formais. Isso. Qual foi o próximo passo para você, de fato, poder com tranquilidade exercer a profissão? Você ia para Nova York, você começou a fazer os clientes lá, você chegou a ter um espaço lá, como foi? Não, eu não tinha espaço lá, eu sempre ia por indicação. Uma noiva que eu atendi me indicava para amiga e eu ia fazer atendimento. Era indicada para eventos em Nova York. E eu acho que Nova York, ele te dá uma oportunidade muito grande, as portas se abrem. Porque quando você está fazendo trabalho em Nova York, as pessoas passam a te ver com outros olhos. No holofote é diferente, Sim. né? Então foi
foi assim, no desespero, eu falei, vou tirar a licença lá e voltei os olhos para lá e comecei a atender lá, é que eu ganhei mais força e ganhei mais nome. Então, eu fui ficando mais reconhecida na área da maquiagem. Porque dá um status, não é? Dá. Quem está em New Jersey, eu tenho essa sensação. Apesar de eu morar em New Jersey, eu trabalho em Nova York e eu tenho essa sensação. Mas até para quem mora em Nova York, para quem está em New Jersey, vira um status. Isso. Você trabalha em Nova York, eles chamam de City, né? Você trabalha na City? Sim. Você atende em Nova York, você tem clientes em Nova York, Isso. você dá um status. Né? Dá. Porque Nova York é onde o palco do mundo, né? É onde tudo acontece. Cláudia, e essa licença de Nova York que você tirou foi fundamental para o que veio depois, que foram eventos maravilhosos que você fez. Pode falar um pouco sobre isso? Teve um evento super maravilhoso Sim. que você fez para um projeto importantíssimo de uma marca que todo o mundo olha, que é a Forbes, não é? Fala um pouco sobre isso. Então, essa questão da licença foi extremamente importante. Porque para você estar dentro de um evento como a Forbes, para estar dentro de algum evento em Nova York, aqui nos Estados Unidos tem isso, você precisa ser licenciado. Então, quando eu me vi lá no fundo do poço, foi mais uma vez só alguma coisa me impulsionando, porque estava muito cômodo no meu basement, eu atender o movimento de gente, então eu precisava dar um passo maior. E essa licença, ela me abriu muitas portas. Então, assim que eu tirei a licença, logo veio esse evento da Forbes, mas eu te falo, Karine, que as coisas foram acontecendo tão rapidamente, tão naturalmente, que eu não me dava conta. Assim, eu só ia. Quando uma amiga minha de Nova York me pediu para eu fazer um portfólio e mandar que ela ia me colocar nesse evento, até então eu falei, gente, improvável isso, impossível. E aí, daí a pouco ela falou, olha, tá tudo certo, tá? Você tem que estar tal hora. Eu fiquei assim, ok, eu só sabia que eu ia estar em um evento em Nova York, já era, para mim, já estava maravilhoso. Mas o dia que eu estava lá nesse evento, que eu estava maquiando, eu fiz um bumerangue, marquei a Forbes, que o meu irmão que me deu, que me ligou e me antenou com relação a isso, sabe? Porque para mim era tudo natural. Ele falou, você tem noção de que evento é esse? Eu lembro que ele me ligou e falou isso. Eu falei assim, não. Aí ele falou, é um evento da Forbes mesmo? Eu falei, Forbes. Aí ele falou assim, é um dos maiores eventos. Eu falei assim, não acredito. Ele falou assim, E aí, depois disso, eu passei a olhar com outros olhos. Eu olhei a dimensão do evento e a minha amiga ainda falou assim, Cláudia, vamos ficar para a festa do evento? Eu não tinha me dado conta, nem fiquei, para você ter uma ideia, nem fiquei na festa do evento. E aí eu comecei a olhar com outros olhos isso. Eu falei, poxa, deixa eu olhar isso com outros olhos. E daí a pouco veio o convite para ir para Las Vegas a trabalho. E aí ali foi um divisor de águas também, sabe? Porque primeiro que você ir para um lugar que era meu sonho, ir para Las Vegas. E ainda ir a trabalho, eu falei, não, eu não acredito. Muito valorizado, que né? isso? Nossa, ali foi o ápice, assim, onde eu falei assim, sabe aquilo que você quer? Corre atrás que você consegue. Então, o que eu quero falar para as pessoas que tá nos assistindo, sabe? Eu sou prova viva, eu sou uma improvável que está dando certo. Então, assim, se você tem um sonho, se você quer, almeja alguma coisa, não pensa que você não é capaz ou que está muito longe da sua realidade, porque não, se você correr atrás, você consegue. Porque eu já estive em lugares que eu nunca imaginava estar através do meu trabalho. Mas como você estava preparada, você fez os cursos. Quando a oportunidade passou, você também tinha o preparo. Também. E o que era necessário para preencher os requisitos, né? No caso, a licença. Sim, é isso aí. É o que eu também acho que as pessoas têm que fazer. É correr atrás, procurar se informar, procurar aprender.
se profissionalizar na sua área, se é isso que você quer. Eu ouço tantas mulheres lá no meu espaço falando, Cláudia, poxa, eu queria tanto vir para essa área da beleza, mas eu acho que é tão difícil. Não é difícil. Tenta. E hoje em dia está muito mais fácil para conseguir tirar licença, muito mais fácil. De 3 anos para cá, depois da pandemia para cá, as coisas melhoraram muito. E eu quero falar mais sobre isso no finalzinho agora. Eu quero estar falando sobre isso, mas eu só acho que as pessoas têm que tentar, não paralisar por obstáculos, sabe? Claro que muitas vezes eu me sinto paralisada, óbvio que muitas vezes eu penso em desistir, porque a gente se depara com muitos obstáculos. Claro que já me passou pela cabeça de desistir e jogar tudo pro alto, com certeza, mas tem alguma coisa, o amor que eu sinto pela minha profissão fala muito mais alto, sabe? Então, assim, todas as vezes que eu penso nisso, eu sei que é um passo maior que eu tô dando. Dá sabe? aquele calorzinho assim no coração. E aí vem outra coisa nova aí, coisa melhor ainda. E é assim que tem acontecido, graças a Deus, na minha vida. Você falou que vai fazendo, que foi que você não tinha muita noção, mas me parece que um ponto fundamental você tinha, que é onde você quer chegar, que estava muito claro para você, assim, você quer trabalhar com maquiagem, você, como você colocou, eu sonhava sair com a minha maletinha e ir fazer, uma coisa que tocava dentro de você, né? Então, saber para onde a gente está indo, saber onde a gente quer chegar é fundamental para a gente poder tomar as decisões certas. Isso aí. Então, eu tenho vontade de ir para a área da beleza. Já é uma coisa boa, você já sabe que pode setar um destino ali, né? Então, o fundamental acho que começa com isso, Com você certeza. saber aonde você quer chegar. Né? É isso aí. Quando eu fui atender uma noiva em Nova York, que foi aonde eu pude visualizar e sentir aquilo que eu tinha visualizado lá atrás, sabe? Estacionei meu carro no estacionamento em Nova York, Separado. de frente o prédio onde a noiva estava me esperando. Desci com a minha maleta e fui, que eu olhei para aqueles prédios e visualizei aquilo que eu tinha pensado lá atrás no início. Eu falei, meu Deus, como pode a gente conseguir realmente concretizar tudo aquilo que a gente pensa e que acha que está lá atrás, longe da realidade, sabe? Então, isso que você falou é muito importante. Às vezes as coisas vão acontecer, você não vai se dar conta assim, de tanta coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo, mas você saber onde você quer chegar. E eu tenho essa clareza na minha mente, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Não importa se eu vou trabalhar com a maquiagem aqui ou no Brasil, seja onde for, mas é com a maquiagem que eu quero trabalhar, é na área da beleza, porque não só maquiagem hoje que eu faço, né? Então eu faço também atendimentos com cabelo e tudo, mas o que eu falo é o que o meu irmão me falou, ele me lembra muito isso, ele fala, mas foi a maquiagem que te levou. O cabelo foi consequência, veio depois, você já era boa nisso, mas foi a maquiagem que está te levando, é a maquiagem que você tá conquistando tudo que você está conquistando. Por isso você tem esse carinho com Por isso a eu tenho maquiagem. esse amor pela maquiagem. Legal. Cláudia, e depois de atender esses eventos importantíssimos em Nova York, de ficar estrela, maquiadora da Forbes e Las Vegas, que na verdade assim é viver um sonho para quem foi uma maquiadora de bairro no Brasil, certo? Como você fez a transição para voltar a atender seu público de New Jersey? Porque aí você já tinha licença, como aconteceu isso? Então, como eu te falei, Karine, a licença ela abriu muitas portas, né? Então, assim, não tinha como mais eu ficar atendendo de casa em casa. Agora eu era licenciada em 3 estados. E é tudo que todo mundo quer, né? Poder trabalhar aqui, poder abrir uma porta. E aí veio as preocupações com relação a abrir um business, como funciona, é tudo muito novo. Então eu comecei a procurar. Logo que chegou minha licença,
eu tive esses eventos, eu participei desses eventos, eu fui para Las Vegas. Voltando de Las Vegas, eu fui para um evento na Flórida também, em Tampa. E daí eu já estava procurando lugar para eu montar o meu espaço. Porque aí até então eu queria um espaço físico, né? Onde eu pudesse dar todo o conforto para as minhas clientes, pudesse fazer com que elas vivessem uma experiência, porque é isso que o meu espaço, que eu gosto de oferecer para as clientes. Viver uma experiência. Quando ela, a partir do momento que ela entra lá no meu espaço, ela já começa a viver uma experiência. Só o local, sabe? Que é bem instagramável, é bem bonito. Então, eu quis fazer isso, né? Então, a gente começou a procurar o espaço. E daí veio toda a burocracia, porque não é também tão fácil, tão simples igual é no Brasil, só alugar um espaço e tá tudo certo, vou montar meu salão ali, não. Você passa por várias inspeções, por aprovações, a sua licença, eles olham tudo isso. E daí, quando você consegue ali a aprovação de tudo ali, você fala, nossa, mais uma etapa vencida, porque tem muita gente que não consegue ser aprovado. E eu acho que isso tem que ser falado. Por quê? Porque às vezes a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro, sabe? Mas aqui não tem jeitinho brasileiro. Aqui o certo é certo, o errado é errado. Então, eu tive pessoas que me auxiliaram com isso, que me ajudaram. E aí é o que eu falo, não é impossível, basta você seguir ali a maneira correta, correr atrás, procurar saber, é o que você quer, corre atrás, procura saber que dá tudo certo. E aí foi a realização de mais um sonho. Logo depois que eu voltei de Las Vegas e da Flórida, eu já estava com o espaço físico alugado já, estava passando por inspeção ali, e aí eu fui trabalhando todo o visual dele, né? E atendendo as clientes, né? De casa em casa. E aí eu inaugurei o meu espaço ano passado, que foi a inauguração. E fiz um coquetel bem legal para as mulheres, para todo mundo que quis ir. Eu convidei todo mundo, mulheres de outro salão, maquiadoras, outras maquiadoras, fotógrafos. Foi um evento que foi essa inauguração, foi muito bacana. Naquele estilo brasileiro. Naquele estilo brasileiro mesmo, as mulheres todas lindas, tinha muita comida, muita bebida, muito champanhe, foi muito bacana, foi um marco, assim, foi uma realização mesmo de um sonho. E aí eu atendo agora lá, mas também atendo em Nova York, né? Eu faço atendimentos em Nova York, quando sou solicitada para casamento, para algum evento, eu continuo atendendo, porém me limitou um pouco mais, né? Eu tenho um espaço físico, eu preciso estar no espaço físico e fazer acontecer. E eu tenho outras profissionais também, eu não atendo só com maquiagem, eu tenho a esteticista que faz estética corporal, estética facial, e tenho a outra moça que trabalha comigo para a área de cabelo, que faz transição capilar e tudo. Então, assim, a gente tá querendo que seja um espaço completo, onde as mulheres vão e vão poder fazer de tudo lá. A solução para quem está sentindo saudade dessa parte do Brasil. Sabia? E é isso. Eu falei, poxa, quer saber? Eu quero trazer isso que tem no Brasil para cá. Então, assim, lá elas vão encontrar depilação, vão encontrar unha, vão encontrar de tudo. Vamos colocar agora depilação a laser e estamos ampliando. Muito bem, então agora você é uma empreendedora brasileira nos Estados Unidos. Uma empreendedora brasileira nos Estados Unidos. E você com muito orgulho. E você se considera uma mulher de sucesso? Eu me considero uma mulher de sucesso. Que bom. Você olha no espelho e fala, consegui. Sim. Claro que ainda tem muitas etapas ainda, né, Karine? Mas eu me olho no espelho hoje e eu me orgulho, sim, dessa trajetória que eu venho conquistando, de poder também estar auxiliando outras mulheres a querer mudar também, sabe? Eu ouço muitas pessoas falando que, poxa, Cláudia, através da sua história de coragem, através do que você tem feito, tem trilhado,
isso me encoraja também a querer buscar melhor, ser melhor, a querer ser uma profissional melhor. Então, assim, isso também me faz me faz olhar para mim com outros olhos, sabe? Eu acho que a gente tem uma missão. Sim, a responsabilidade que quando você consegue uma posição, ela vem junto também, né? Também. Porque você, a partir do momento que você vira uma referência, você tem responsabilidade Com sobre quem certeza. está se inspirando em você, Sim. né? E aí vem aquele negócio, poxa, às vezes você pensa em desistir, aí você olha lá, olha para trás e fala, mas e o tanto de pessoas que às vezes se inspira na sua história, se inspira em você. Então isso é só um combustível a mais, né? Te dá força para não posso, não dá. É isso aí. E passa, next, né? Vai pro próximo. Vamos pro próximo. Eu acho que é bem assim mesmo. Cláudia, agora me conta, quando você decidiu abrir seu espaço, lindo, maravilhoso, luzes, cores, Sim. super feminino, Muito. realmente um lugar com uma decoração e um ambiente diferente do que o que a gente normalmente vê aqui. Tem ali um cuidado com detalhes que eu adoro, eu acho que é coisa muito feminina mesmo, né? Quando isso aconteceu e que você falou, vou fazer e tal, você foi criticada, teve gente que falou, não, mas você é doida, você vai abrir isso aqui, você vai ver, não vai dar certo. Você teve esses desmotivadores? Sim, eu tive muitas pessoas que por um certo tempo, me paralisou. Me fez pensar mesmo se realmente era isso que eu queria mesmo. Pelo fato de despesa, né? Pelo fato de responsabilidade mesmo, né? Aqui, o business aqui é totalmente diferente, é tudo muito, muito correto mesmo ali. E então teve pessoas que falaram que eu estava doida. Tá louca, abrir um espaço, não. Despesa fixa, né? Muita despesa fixa, não. É melhor você continuar. Se está dando certo da maneira que está, permanece dessa maneira. Então, eu encontrei muito isso. Mas você teve a coragem para entender a sua própria vontade, Isso. né? Eu segui meu coração. Eu fiz o que... E Karine, eu... Sempre quando tem alguma coisa para acontecer na minha vida que vai acontecer uma mudança, eu sempre coloco muito Deus na frente, sabe? Eu coloco muito nas mãos dele, eu faço mesmo aquele momento ali de oração, levanto às 3 da madrugada e fico mesmo naquela intimidade mesmo com Deus, porque às vezes é difícil nessa correria do dia a dia a gente entender e ouvir o que Deus quer falar pra gente, né? Seja em qualquer parte, mas eu tô falando agora do business, né? Que a gente tem que colocar Deus no nosso negócio também, com certeza, sabe? Então, assim, para tudo eu sempre, para um passo que eu ia dar, eu sempre colocava. Então, acontece coisas que no decorrer do tempo, que às vezes a gente pergunta assim, poxa, mas por que está acontecendo? Mas eu pedi tanto, eu perguntei tanto para Deus, mas são peças do quebra-cabeça que a gente vai entender lá na frente, sabe? Exato. E empreender, um dia meu irmão falou comigo, empreender é um caminho solitário. Muitas vezes as pessoas não vão entender as decisões que você vai tomar. Vai te chamar de louco, ou vai falar que nossa, que não era para você ter tomado essa decisão, mas eu acho que você tem que seguir a vontade do seu coração, colocar Deus na frente e ir que as coisas acontecem. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa decisão, tinha fechado muitas portas para mim. A gente cresce até um certo nível, né? Daí a pouco você tem que começar a procurar outras coisas também, para você ir pulando de etapa. Exato. Com a minha licença na mão, não dava para eu continuar atendendo de casa em casa. Eu tirei a licença porque eu queria ser uma empreendedora aqui nos Estados Unidos, né? Fazer acontecer, né? Ter sua independência, né? Ser Criar. dona do seu trajeto. Né? Isso.
Então é isso, e é isso que eu estou buscando, sabe? Claro que é só o começo, o meu business está muito novo ainda, mas eu te falo que tem acontecido coisas extraordinárias e é só o começo, vão Tenho acontecer muitas. certeza. É quando Deus está na frente, né? É. O que a gente precisa é ter a força do tamanho da fé, né? É isso aí. Deus capacita. Com certeza, é isso o que aí. eu acredito Deus também. capacita. Cláudia, e depois dessa trajetória assim de sucesso e rápida como profissional de maquiagem empreendedora, você optou por diversificar e está compartilhando esse conhecimento num curso, é isso? Isso. Um curso de automaquiagem, Uhum. que eu preciso urgente ser sua aluna nesse curso. Então, bora. Vamos fazer. Fala um pouco sobre como começou isso. Começou na demanda, né, de mulheres querendo que eu ensinasse a fazer automaquiagem nelas. O básico, não é? Do dia a dia, para não ter que estar Básico. indo toda hora Isso. numa profissional. Uhum. Eu tenho clientes que fizeram um curso comigo, mas quando tem um casamento, quando tem uma formatura, uma festa, continuam indo fazer maquiagem comigo, Sim. né? Então, assim, curso de automaquiagem é diferente de curso de maquiagem. Curso de maquiagem eu formo profissionais para atender outras pessoas. Curso de automaquiagem, a pessoa vai fazer nela mesma. Então, é uma coisa mais superficial, é mais básico ali. É uma coisa onde eu te ensino ali uma preparação de pele ali para você sair bem maquiada, bem arrumada para o seu dia a dia, né? Eu tenho também ali, no mesmo módulo ali, eu tenho uma pele mais elaborada, maquiagem para festa e tudo, mas o curso de automaquiagem ele é mais focado mesmo para o dia a dia, para que a mulher possa ali saber fazer uma maquiagem com 10 minutinhos ali, sabe? Então, eu desenvolvi um método onde, com os meus atendimentos, eu fui vendo a necessidade de cada mulher. Peraí, qual é a necessidade delas? Qual é a grande reclamação delas? Principalmente pele madura, né? Então ali eu fui desenvolvendo. Karina, é incrível como que eu consegui desenvolver coisas que eu nunca tinha visto em curso nenhum. Mas eu falava assim, poxa, nos meus atendimentos ali na correria, eu falava, não, vou fazer isso que vai dar certo. E assim, coisas mínimas, seja uma esponja, que às vezes tem que ser umedecida, e ao invés de umedecer ela com água, eu umedeço ela com um hidratante líquido, que é onde ele vai hidratar a pele mais ainda. Então, ao momento que eu estou batendo a esponjinha, né, para esfumar ali toda a base ali, a pele está recebendo mais hidratação, porque ela está úmida, com hidratante líquido. Então, foram coisas que eu fui desenvolvendo. Detalhes que fazem a diferença. Sim, que no fazem a resultado final. diferença. E daí o pessoal começou. E aí eu comecei a dar curso presencial no meu espaço. Também é uma experiência muito bacana. As mulheres Troca, amam né? muito. Eu recebo mulheres que vão fazer curso lá, meninas, turminha mesmo, que juntam ali as amigas, que vão de Nova York, de Newark, de Kearney, da região toda eu recebo. E incrível que eu recebo tantas mulheres já empreendedoras mesmo, sabe? Que quando senta lá e fala, Cláudia, eu não sabia que esse pincel era para isso. E você olha e fala, poxa, tá vendo? Como que um curso de automaquiagem faz a diferença na vida da mulher empreendedora, não só da mulher em si, da brasileira. Porque a gente consegue se resolver ali, né? Sai da dependência. Sim, Porque eu acho assim, na verdade, toda mulher se arrisca. Porque difícil hoje você encontrar a pessoa que está indo para o trabalho, uma reunião importante, ou vai para um evento, e que vá do jeito que acordou. Claro. Alguma coisinha todo mundo está se arriscando. É a imagem. Agora, você conseguir desenvolver, fazer esse momento com um pouquinho de melhora na performance, isso que eu acho a diferença. É isso aí, faz toda a diferença. Você saber fazer o contorno certo para o seu tipo de rosto. E aí isso foi me levando a estudar mais. Agora, início de janeiro, eu finalizei um curso sobre visagismo. O que é visagismo? Então, o visagismo na maquiagem é você analisar ali o rosto ao todo,
na forma que você vai conseguir fazer um contorno, você vai conseguir fazer uma sombra, de jeito que ele vai elevar a sua beleza natural. Então, assim, eu não preciso fazer coisas elaboradas no seu rosto. Por exemplo, eu estou conversando com você agora, eu estou analisando seu rosto. Se fosse para eu fazer uma maquiagem em você, aonde eu iria contornar? O seu nariz é um nariz perfeito, eu não iria contornar seu nariz, eu não faria contorno no nariz, eu faria um contorninho aqui embaixo. A sua testa é uma testa que me permite eu fazer um contorno. Então, assim, tem os lugares onde eu posso contornar. Entendi. Sabe, o seu rosto é um rosto bem harmônico para o visagismo. Então, assim, eu consigo olhar para você agora e ver qual a maquiagem eu usaria no seu olho, para eu fazer o seu olho ficar mais levantado, mais elevado, fazer um olhar mais aberto. Então, isso fez uma diferença muito grande agora na hora que eu vou analisar ali a maquiagem, sabe? É como se o maquiador que é visagista, ele pudesse, de certa forma, se arriscar como um artista mesmo. Com certeza. Criando Sim. e modificando. Uhum. Então, agora eu estou fazendo... Eu comecei a fazer uns vídeos onde eu estou analisando o rosto de cliente, aí eu levo ali o rosto, a maquiagem que eu fiz na cliente, eu falo por que eu fiz aquela maquiagem. Então, eu estou indo mais para essa parte também. E está me ajudando muito na área da pele madura, porque no visagismo a gente entende, né, que essa área que é uma área que ela cai mais. Então, eu não posso passar um blush muito acentuado aqui. Então, assim, tem tudo isso. E aí a gente vai se profissionalizando e vai descobrindo outras formas. A maquiagem, ela tem muitas facetas, assim, ela tem vários nichos que você pode, assim, como que eu falo? Ela tem vários nichos que você pode explorar. Então, ela tem muitos leques, sabe? É possível diversificar ali, criar, não é? Sim, muito. Então, porque o que eu observo, né? Tem algumas maquiadoras, a gente vê isso, não estou dizendo, já é possível ver mesmo. Uma maquiadora vai maquiar uma noiva, por exemplo. A noiva linda, maravilhosa. E leva uma pessoa para maquiar as madrinhas. As madrinhas, todas têm a mesma maquiagem. Eu já fui em situações assim. Não tem nenhuma personalização, tom de pele, não sei se é pela pressa, mas saem todas assim. A sobrancelha, o blush, o contorno, tudo. É possível ver. Eu não sei se você já passou por experiências assim, de ver profissionais assim, mas eu consigo ver em eventos, às vezes até no Instagram, onde não teve nenhuma personalização, necessidade daquela pessoa que estava sendo maquiada. Saiu todas iguais. É aí onde entra a parte que eu te falo do visagismo. É muito importante a gente estar se atualizando. Né? É muito pessoal isso, sabe? Cada uma pessoa tem um formato de rosto diferente. Então, hoje em dia, existem profissionais que usam visagismo para o corte de cabelo, para o tipo de óculos que vai usar. Então, o visagismo hoje ele está presente em muitas formas de trabalhar, sabe? E eu vi a necessidade agora, depois desse estúdio aberto, onde eu estou atendendo diversas etnias, onde eu pego ali uma chinesa, uma hispana, uma brasileira, uma americana, totalmente diferente os rostos. Então eu preciso, ela tem que sentar na minha cadeira, ela traz ali para mim uma proposta de maquiagem. Então eu tenho que falar para ela e mostrar para ela que talvez aquela maquiagem não vai favorecer para ela. Então, o visagismo, ele me fez abrir esse leque aí, sabe? Então, depois que eu montei o estúdio, é que eu vi a necessidade de estudar o visagismo, e aí eu trouxe isso para o meu curso de automaquiagem. Então, eu lancei o meu curso de automaquiagem em dezembro, dia 20 de dezembro agora, fez 2 meses, está fazendo 2 meses hoje, e lancei meu curso, e só aqui para os Estados Unidos, mas eu pretendo lançar ele mundial, né? Para qualquer brasileira que quiser comprar, que estiver morando no Japão, que estiver morando em qualquer lugar, ter acesso ao meu curso. E é maravilhoso, porque eu acho que a mulher no Brasil, até no Brasil eu acho importante a automaquiagem, porque a maquiagem
é diferente de uma unha. A maquiagem tem um preço completamente diferente. Não é algo que você... É algo que você precisa fazer todo dia, porque a gente lava o rosto e tem que repor. Sim. E não tem como, quer dizer, para a realidade da maioria das pessoas, não tem como ser um serviço que você contrata todo dia. Não então, tem. a automaquiagem é uma necessidade. Muito. E, como eu disse, todo mundo faz a automaquiagem, eu acredito, né? Um rímelzinho e tal. Todo imigrante, mulher imigrante que está fora do Brasil, inclusive as brasileiras, vão precisar em algum momento desenvolver essa habilidade, se não Com quiserem certeza. ficar só na intuição, né? É isso aí. E principalmente hoje em dia que o mercado tem muitas mulheres, né, empreendendo de todas as formas, e a gente tem essa vaidade, né? A gente não vai para, igual você falou, a gente não vai para uma reunião de negócio, a gente não vai fazer uma reunião que seja em casa mesmo pelo Zoom de cara limpa, né? A gente tem essa vaidade, né? Tem. Então todo mundo tem que saber a maquiagem. Eu acho que sair eu nem diria amadorismo, porque nem é amadorismo, é uma coisa que a gente faz pra gente, mas se você se profissionalizar um pouco, no sentido de desenvolver técnicas, aprender a técnica, é muito melhor. Muito Você melhor. vai atingir um resultado, conhecimento, inclusive na maquiagem, no autocuidado, é fundamental, não é? É fundamental. Também vem a parte do skincare, que também é fundamental, né? Você passa pelo skincare, peraí. E no seu curso você passa também pelo skincare? Sim, a gente tem uma parte onde eu levo uma esteticista que fala sobre autocuidado, porque eu acredito muito que a maquiagem, ela tem um poder, assim, de nos deixar mais empoderadas, sim, mas o skincare ali, a sua rotina ali do dia a dia, de você estar fazendo em casa ali, é muito importante, é essencial. Então, essa preparação de pele ali é uma das etapas que eu falo sempre, e eu tenho um grupo de mulheres, né, um time de mulheres que eu chamo de time Lindona, onde eu dou muitas dicas ali e eu sempre falo que essa é uma etapa que não pode ser pulada, principalmente a gente que já está aí pele madura. Sim. Não adianta não cuidar da pele, não ter esse cuidado diário com a pele e chegar para a maquiadora e falar, e agora você resolve. Não adianta, não é isso? Mas acontece. Muito. A cliente chega e você fala, precisando de um creminho, Sim, como que você trata isso? A gente tem que saber lidar com isso. Eu comecei a olhar com outros olhos depois que eu estou aqui, né? Porque no Brasil as mulheres são muito mais bem cuidadas, eu acredito que tem mais tempo. E aqui é essa nossa correria, né? Quantas e quantas vezes eu recebo até noiva na minha cadeira que está sem fazer a sobrancelha, às vezes. E aí a gente tem que ter todo o cuidado de conversar com ela e falar, vou ter que fazer aqui alguma coisa. Mas é uma situação, às vezes, delicada de você conversar e eu procuro fazer, conversando ali, fazendo a maquiagem, eu mostrar, olha, esse produto aqui é excelente para você ter em casa, ter na sua necessaire, para você comprar, para você ter na sua rotina do dia a dia, não fica sem. Uma coisa importante que é o protetor solar, porque que durante esse processo que eu passei da minha vida, desencadeou em mim o melasma, então eu falo muito para as mulheres que têm esse mesmo problema, porque o melasma ele é uma doença, né? E que chega você adquire melasma, talvez pela gravidez, talvez por tomar sol, mas também por um processo, por alguma coisa brusca que acontece na sua vida, você desencadeia o melasma. Então, o meu melasma foi através disso, né? De tudo que eu passei. Então, a gente conversa muito sobre isso. No meu curso também eu tenho um módulo onde eu ensino a preparação de pele, especialmente para quem tem melasma, que é totalmente diferente. Então é isso, é um curso completo e as inscrições estavam abertas, ficaram abertas, agora a gente fechou, a gente vai fazer um outro lançamento desse curso com mais coisas, né, com mais bônus para o pessoal e tudo, e vou trazer ele assim,
repaginado, sabe? Mas é um curso muito completo. Que bom, eu vou querer fazer. Quando lançar de novo, eu já fiz um curso de automaquiagem, uma profissional muito boa também, mas eu preciso fazer, eu sinto que não consegui ainda desenvolver, estar segura para poder fazer em mim mesma, sabe? E olhar e falar, nossa, tô ficando boa. Eu ainda não tenho essa sensação. Eu continuo me arriscando com um pouco mais de conhecimento, eu achei que foi ótimo, mas aquela segurança de falar, não, tô ficando boa, eu ainda não tenho. É a prática também. E também, assim, eu acho que cada um tem a maneira de ensinar, né? E sabe também uma coisa, Karine? Tem quanto tempo que você fez esse curso? Acho que tem uns 3 anos. Sabia que a nossa pele ela vai mudando também. E aí, Eu às vezes, a sei gente, bem. né? Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, por que que há 3 anos atrás isso ficava ótimo e agora eu já não tô achando que esse contorno tá legal onde eu faço, sabe? Tem muito isso. Então é hora de dar uma repaginada. Peraí, vamos fazer um curso agora. Deixa eu ver aonde que eu tenho que colocar esse contorno mesmo, se realmente, né? Se você faz o contorno no dia a dia, você faz o contorno? Ou só Eu coloca um achei que eu blush? tava fazendo, porque isso aqui não é contorno, não? É. Ah, então eu acho que eu faço aqui. Aí quando eu lembro, eu passo aqui. Eu vou te falar, eu também não fui uma boa aluna, porque eu não consegui aprender muito, não. Vou te falar, eu faço assim. Mas é bom, gente, Mas ter alguns esse momento. conceitos, materiais, assim, que eu nem sabia que eu tinha, ela me passou. Por exemplo, o iluminador que eu passo aqui. Aham. A questão da sobrancelha, até hoje eu faço com o produtinho que ela me deu uma pasta assim, que eu achei que funcionou pra mim, o pincel certo. Algumas coisas assim, eu achei que me ajudou sim, sabe? Eu não saí, ficava muito pior, pode acreditar. Então, e eu tenho, além desse curso, né, que é o curso online, né, para quem não pode ter acesso aí no meu espaço, eu tenho também, além do curso online, eu tenho o curso presencial no meu espaço, que é onde eu quero até falar para as meninas aí de New Jersey, New York, região, né, que queira aí montar uma turminha de amigas, a experiência é muito bacana. A experiência que elas vivem nesse curso meu presencial é uma coisa muito bacana. Então, assim, elas saem de lá muito motivada. Não só a troca com outras mulheres, mas tudo que envolve, sabe? Eu faço de uma maneira onde a gente faz a mulher se sentir bem feminina mesmo. Aquilo que talvez faltava nela, aquilo que ela estava precisando ali naquele momento. Então, assim, é uma experiência incrível. Eu sempre monto as turminhas para um dia de domingo à tarde, que é onde elas podem participar. E aí a gente sempre está fazendo. Agora Qual o mínimo de mulheres que o precisam? o mínimo de mulheres são 5 e o máximo de mulheres até 10, porque aí dá para eu dar atenção a todas, mas o mínimo é 5. Mas eu te falo uma coisa, eu tenho muito feedback bacana, muitas mulheres assim, empreendedoras mesmo, que empreendem mesmo, que tomam conta de grandes empresas, que eu já recebi lá no meu espaço e que me dão feedbacks muito extraordinários da experiência vivida e de tudo que aprendeu. Então, eu acho que vale muito a pena. Se alguém quiser viver essa experiência aí, só me mandar uma mensagem no direct, que eu tenho o maior prazer de montar uma turminha e atender. Pode ser até um make-up birthday party, né? Também, isso aí. Legal. É muito legal. O dia do aniversário, muito bom. Sim. Cláudia, então, estúdio, curso e agora nós vamos ter mentoria. Agora nós É a vamos ter Cláudia mentora. mentora. Fala um pouco pra gente. Então, ano passado eu montei esse curso, eu trabalhei muito em cima desse curso, do meu estúdio. E aí agora eu vejo que eu já posso dar um próximo passo, sabe? Eu acho que a gente tem uma missão na vida. E a minha missão, além de maquiadora, de transformar mulheres através da maquiagem, da beleza, também é a missão de servir. Servir de que forma? De estar ajudando outras mulheres que querem chegar de repente aonde eu estou chegando, de trilhar esse caminho, de estar ajudando elas, segurando na mão mesmo, mostrando o caminho das pedras, onde eu passei, o que eu fiz para estar chegando e conquistando o que eu estou conquistando. Então, assim,
eu vejo essa necessidade, eu vejo que o mercado ele precisa de pessoas que possa estar mentorando outras pessoas, de mulheres, né, que possa estar mentorando outras mulheres, para estar aí aberta ao mercado. E aí eu falei, por que não? Vamos aí, vamos se jogar, mas não só no mundo da maquiagem, sabe, Karine? Eu quero estar mentorando mulheres que queiram dar um próximo passo na vida profissional, seja montar aí um business na área da limpeza, seja montar um business na área da estética, qualquer business, eu quero estar aí mentorando, auxiliando essas mulheres que queiram estar vindo para cá, que queiram imigrar também, falar, Cláudia, poxa, eu quero ir, a minha profissão é essa, eu não sei nem por onde começar aí, então eu quero estar mentorando essas mulheres. Muito bom, vamos ter aí as cenas do próximo sucesso da Cláudia. Se Deus quiser. Conte conosco. Vamos estar aqui daqui a uns tempos falando sobre essas mentorias. Sim, Cláudia com mentoradas around the world, right? Isso, e aí quem tiver interesse de repente tá aí, a gente já está conversando aí, porque eu já estou querendo lançar já essa mentoria. Eu acredito muito que seja no final de abril que eu vou estar lançando essa mentoria aí para todas as mulheres. Então, quem já quiser estar sabendo mais sobre como funciona, como vai ser, que me manda um direct, né? Me chama lá, que eu terei o maior prazer de estar conversando, de estar trocando ideia, de estar falando para vocês. E você já vai deixar alguma lista de espera? Eu já estou deixando uma lista de espera, sim. Que bom. Sua história de vida importa.